No vídeo anterior falámos sobre a instrução SELECT. Neste vídeo, de uma vez só, vamos falar das outras três instruções que permitem inserir, alterar e eliminar dados numa base de dados. Neste caso, a instrução Insert, Update e Delete. No vídeo anterior vimos então que utilizamos a instrução SELECT para ler registros a partir da nossa base de dados. E neste caso explicámos que SELECT asterisco from clientes vai buscar todos os valores da tabela clientes. Verificámos aqui também que o mesmo acontece com a nossa tabela de compras. Neste vídeo vamos mostrar então como utilizar três outras instruções de SQL, neste caso o Insert, Update e Delete. Ora, no caso do Insert, utilizamos essa expressão para inserir novos registros na base de dados. E neste caso concreto, se eu abrir aqui, por exemplo, a minha tabela de clientes, eu tenho aqui a estrutura da minha tabela. O que quer dizer que se eu quiser inserir um novo cliente na minha tabela, não posso nunca esquecer de que ela já contém, neste caso, dois clientes. Ora, se o ID cliente é uma coluna com chave primária, significa que o próximo cliente vai ter que ter um valor de ID cliente diferente destes que aqui estão. Poderia ser, por exemplo, o valor 10, ou o valor 12, ou 13, ou 7. Não pode ser o valor 0 nem o valor 1. Por uma questão de lógica matemática, nós vamos acrescentar um novo cliente, mas desta feita com o ID igual a 2. Ora, nessa circunstância, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente o seguinte: Insert, e imediatamente a seguir ao Insert, nós temos que utilizar Into. Insert dentro, inserir dentro de quê? Do nome da tabela que nós queremos colocar, neste caso, clientes. Insert into clientes, inserir dentro de clientes o quê? Determinados valores, por isso eu coloco values. E depois vou abrir e fechar parênteses. E dentro dos meus parênteses eu vou poder especificar pela ordem das minhas colunas qual é o valor correspondente que eu vou inserir. Ora, neste caso vou começar pelo ID cliente, que eu aqui sei que vai ser 2, porque eu já tenho o 0 e o 1. Depois, para inserir valores do tipo nvarchar, ou valores normalmente que nós conhecemos como variáveis alfanuméricas, ou strings, nós teremos que colocar aqui, neste caso concreto, na utilização deste software, ali 2 apóstrofos. E no interior vamos especificar qual é o valor que vai ser passado. Vamos colocar aqui Paulo. Vamos sempre separando os valores de acordo com a ordem e separados por vírgulas, sempre dentro do interior dos nossos parênteses. E a seguir eu vou colocar aqui o telefone, que também é um valor do tipo alfanumérico. Vamos colocar aqui uns valores quaisquer. Neste caso, se eu clicar aqui em executar, vamos então ter aqui o resultado a dizer One Row Affected. À semelhança do que acontece com a instrução Insert, a instrução, ou melhor, com a instrução Select, a instrução Insert, Update e Delete vão também poder tirar partido das cláusulas, isto é, dos mecanismos de filtragem que nós vamos ver no vídeo a seguir, nomeadamente a utilização da cláusula where, entre outras. Neste caso concreto, vimos aqui simplesmente como inserir este valor. No caso do insert não é propriamente a utilização das cláusulas o mais importante, mas de facto é também possível utilizar as cláusulas. Veremos isso no vídeo seguinte. E de uma forma genérica, insert significa exatamente isto: colocar insert into, isto é, inserir dentro, definir qual é a tabela, depois colocar values, abrir parênteses e definir por ordem os valores correspondentes a cada dado das nossas colunas. À medida que formos avançando no estudo das cláusulas e de criação de queries um pouco mais avançadas, obviamente que iremos voltar sempre a relembrar a utilização do insert. Vou explicar como é que nós utilizamos o update. E o update significa genericamente a possibilidade de nós atualizarmos registros que existem dentro da nossa base de dados. E normalmente o que acontece nesta circunstância é que o update é uma cláusula, ou neste caso é uma instrução, peço desculpa,
que é utilizada em simultâneo com cláusulas de filtragem de valores. Eu vou aqui fazer uma pequeníssima introdução à cláusula where e vamos rapidamente perceber qual é a importância desta cláusula. Vamos pegar aqui novamente na nossa tabela de clientes e reparem como a nossa tabela de clientes tem então já 3 clientes registados. E temos aqui, por exemplo, o cliente Carlos, que tem aqui o número de telefone 34567. Vamos, através da cláusula, ou melhor, da instrução update, vamos atualizar este registro que aqui está. E para atualizarmos apenas este registro, nós vamos ter que utilizar uma cláusula, que é a cláusula where. Isto é um mecanismo de filtragem. Ora, neste caso concreto, vamos aqui criar uma nova query e vamos fazê-lo da seguinte forma. Update. E aqui não se trata de colocar update into, porque isso é no insert. Neste caso, update, e agora vamos logo à frente colocar o nome da tabela que nós pretendemos atualizar. E neste caso é clientes. Em seguida, vamos utilizar a expressão set, isto é, definir, isto é, dentro da tabela de clientes nós queremos fazer uma atualização e vamos definir quais são os valores de cada uma das colunas. Set, e agora, neste caso, nome vai ficar igual, só vamos alterar o telefone. Então, telefone é igual a 1111, para vermos que há uma diferença de alteração. E neste caso, se eu executasse agora aqui esta minha query, o que iria acontecer é que todos os clientes da minha tabela iriam passar a ter um telefone igual a 1111. Porquê? Por uma razão simples. Eu não defini nenhum filtro que me vai identificar claramente quais são os registros que eu quero alterar. Ora, a forma de eu usar aqui um filtro é então utilizando a cláusula where, que significa onde. Isto é, alterar na tabela clientes o número de telefone para 1111, onde ID cliente igual a 1. E neste caso concreto eu sei que o ID cliente igual a 1 é o ID correspondente ao Carlos. Ora, nesta circunstância, se eu executar este código, vamos apenas atualizar a informação de uma linha que é, neste caso concreto, a linha de Carlos. Reparem o que vai acontecer aqui. Este valor, quando eu executar esta query, ele vai passar a ter o valor desejado. Se eu quiser alterar o nome de Carlos para Carlos Ribeiro, por exemplo, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Vamos colocar aqui update clientes, set nome igual a Carlos Ribeiro, where, onde nome é igual a Carlos. Okay? Eu vou colocar aqui desta forma. E nesta circunstância o que vai acontecer é o seguinte. Eu sei que tenho aqui um nome originalmente definido como Carlos. Se a execução desta query encontrar uma coluna com um valor nome igual a Carlos, vai transformá-la em Carlos Ribeiro. Reparem então, vamos aqui executar, cá está one row affected, significa que foi encontrada uma linha, e quando perdemos aqui a atualização, temos aqui então Carlos Ribeiro. Reparem se eu procurar executar esta minha operação, mas, por exemplo, para transformar em Francisco, onde exista o nome Chico. Ora, se eu executar, o que vai acontecer é que não há qualquer erro da minha query de SQL, porque ela de facto está corretamente redigida, está escrita de forma correta. No entanto, o seu resultado foi afetar 0 linhas. Porquê? Porque de facto não existe nenhum nome chamado Chico e, portanto, não houve uma alteração desse nome para Francisco. Relembrando então que no update, nós primeiro definimos update, definimos qual é a tabela onde queremos fazer a alteração dos valores e depois definimos set nome igual a Francisco e podemos colocar à frente a cláusula where. Vou ainda explicar aqui como é que nós podemos atualizar mais do que uma coluna numa query que tem o update. Ora, neste caso concreto, temos aqui então Carlos Ribeiro e temos aqui o Paulo. Eu quero alterar o valor de Paulo e telefone.
Ora, obviamente que eu vou poder utilizar aqui, por exemplo, a coluna do ID cliente, que é ID igual a 2. Então, neste caso concreto, nesta coluna aqui, ou nesta query, peço desculpa, vou colocar o seguinte: update clientes set. E agora reparem, nome é igual a, por exemplo, Pedro, vírgula, e não vou escrever novamente set, ok? A partir deste momento eu posso escrever vírgula e à frente colocar o nome da outra coluna. Telefone. Ora, telefone é igual a, e vamos colocar aqui 00000. Okay? Se eu executasse agora esta instrução, todos os valores iriam ser alterados para Pedro e telefone. Neste caso, apenas se iriam manter os IDs dos utentes, mas os nomes iriam passar todos a ser Pedro e os telefones iriam passar todos a ser o valor 00000. Ok? Nesta circunstância, vamos então colocar aqui a cláusula where ID cliente igual a 2. E neste caso, esta cláusula vai permitir filtrar o sistema e dizer-lhe que apenas quero alterar os dados do nome e do telefone que correspondem ao ID 2. Ora, nesta circunstância, vamos executar e ele diz-me que há aqui um erro. Bom, há um erro aqui no nosso código. Vamos verificar onde é que esse erro se encontra. Aparentemente, de facto, não temos qualquer espécie de erro na construção da nossa query, isto tomando como exemplo aquilo que habitualmente é escrito em termos de queries dentro da instrução C#. No entanto, o sistema está-nos a dizer aqui que havia um erro. De facto, eu agora executei novamente e ele já deixou de apresentar este erro. Obviamente que às vezes acontecem pequenos erros dentro do próprio sistema, neste caso do software, e nesta circunstância nós temos então aqui Pedro 0000. Vamos, por uma questão de descargo de consciência, alterar também João, que é o cliente que tem o ID igual a 0. E para isso vamos escrever uma nova query. Então fazemos o seguinte: update clientes set nome igual a, vamos colocar igual a Joaquim, vírgula, telefone igual a 44444, espaço, where, ID cliente igual a 0. E se tudo estiver correto, não haverá erros. Vamos executar e cá está, não há qualquer erro. E nesta circunstância o que aconteceu foi que, ao refrescarmos aqui, João vai desaparecer e o número de telefone também vai ser alterado. Reparem, cá está, Joaquim 4444. Vamos então explicar finalmente como é que utilizamos a instrução delete. Vamos neste caso apagar o nosso cliente Pedro. Ora, para apagarmos o nosso cliente Pedro, nós podemos utilizar também a cláusula where. Neste caso escrevemos delete from, isto é, apagar de clientes, neste caso o nome da tabela, apagar de clientes, where id cliente igual a 2. Ora, o que significa na prática é o seguinte: vamos apagar da tabela clientes, e quando dizemos apagar, estamos-nos a referir a apagar uma linha ou mais. Porquê? Porque vamos apagar onde o ID cliente for igual a 2. Imaginemos que nós tínhamos na nossa tabela de clientes vários clientes com o mesmo nome, mas com um ID de cliente diferente. Isso é perfeitamente possível. Nessa circunstância, eu poderia aqui utilizar a cláusula where com o nome e definir ali igual a, por exemplo, João. Se existissem dois Joões, neste caso, eles iriam ser apagados. Nós vamos já fazer essa experiência. Neste caso, eu vou aqui executar. Reparem, cá está uma linha afetada e quando eu for atualizar aqui, eu vou deixar de ter o meu último cliente. Vamos encontrar aqui a cláusula que permitiu inserir clientes e vamos aqui alterar, neste caso tem aqui Paulo, vamos executá-la, ele vai acrescentar Paulo, vamos aqui, no entanto, deixar ficar
No item 3, isto é, o quarto cliente, vamos definir novamente João. Okay? E o valor do telefone vai passar a ser um valor diferente. Okay? Vamos executar, não há qualquer erro, e se verificarmos agora aqui na instrução select, vamos verificar que temos 4 clientes. Um João, um Paulo, um Carlos e um Joaquim. Vamos acrescentar ainda um Joaquim, para termos um novo Joaquim aqui embaixo, mas com o ID igual a 4. Então aqui no Insert into Clientes, vamos colocar 4 e vamos definir aqui Joaquim. O valor aqui do telefone não é significativo. Vamos executar e cá está então mais um valor, mais um cliente inserido na nossa base de dados. O que nós podemos fazer agora, neste momento, aqui no Delete, é apagar, por exemplo, onde nome é igual, eu vou eliminar ali, a Joaquim. Okay? E nesta circunstância, o que ele vai procurar é todas as linhas cuja coluna nome contenha o valor Joaquim. E neste caso nós temos quer no ID 0, quer no ID 4. Vamos executar aqui a nossa query e ele vai informar então o seguinte: esta operação foi completada com sucesso e foram afetadas 2 linhas, exatamente com o resultado que nós tínhamos previsto. Cá está, executar, e desapareceu o primeiro e o último registro. E desta forma, vimos ainda que, sem grandes complicações no que diz respeito à utilização de cláusulas, como é que nós podemos utilizar a instrução delete. Obviamente que se eu quiser apagar todos os meus clientes da minha tabela, independentemente do ID de cliente, do nome e do telefone, eu apenas terei que escrever esta instrução: delete from clientes. O resultado vão ser 3 linhas afetadas. Cá está. Se nós procurarmos agora executar aqui, não temos clientes e, uma vez que se trata de uma base de dados relacional, todas as compras que também estavam registadas foram eliminadas. Reparem, vamos aqui executar e não temos qualquer compra executada. No próximo vídeo vamos continuar a falar sobre a utilização de SQL para falar especificamente na utilização da cláusula where, simultaneamente com algumas outras cláusulas que nos permitem filtrar de forma mais específica cada registro.